A pessoa, quando ela vê o resultado, vê a qualidade da entrega, ela não pensa em preço, porque ali ela já agregou o valor. Para você ser empresário, empreendedor, você precisa estar em constantes evoluções. Quando a gente pratica o autoconhecimento, então a gente sabe onde ali de repente é algo que você precisa evoluir, fica um pouco mais fácil saber que cursos eu vou investir, em que certificados que eu preciso ter para poder melhorar. Porque quando você coloca o microfone na mão e você expõe as suas ideias, você está vendendo alguma coisa para o mundo. Só que você tem que saber lidar com a rejeição, porque ninguém vai agradar a todos, mas também você está pronta para o sucesso. O salto quântico é subir de nível. Quando pensa que o seu corpo é físico, mental e emocional, então a gente tem alguns saltos. Quem está falando através do corpo? A nossa mente. E sem saber de tudo isso, eu fui fazendo essas tatuagens. Quando eu preciso mentir para poder vender alguma coisa, essa já não é mais a Aline Torres. Então a Aline não vende se ela não acredita e se aquilo não for algo verdadeiro. E hoje nós vamos gravar o Rota do Fundador, segunda temporada, segundo episódio, com a senhorita Aline Torres. Está preparada para participar? Preparadíssima! Então bora, vamos lá que eu vou abrir a porta do carro para você. Obrigada! Vamos começar o nosso trajeto, senhorita Aline. Vai ser uma aventura e tanto você andar com um péssimo motorista. Brincadeira. Muito obrigada pelo convite, mas as pessoas precisam saber que eu já peguei, né, carona aí com você em uma outra oportunidade, então já não tenho mais medo. Ah, é verdade. A gente se conheceu através de uma corrida de aplicativo. Sim. Bom, e a Aline, ela é uma empresária aqui do Tatuapé. Ela tem um método muito forte, mas hoje a gente vai falar sobre liderança. Aline, começando aqui a primeira dúvida do dia, seu trabalho, você tem quantas pessoas no seu time? Você só se autolidera? Como que é essa parte aí? Na clínica nós somos em 5, então tem eu e mais 4 colaboradoras. Legal. E como é que você gerencia o pessoal? Tem um agendamento para marcar? Tem metas? Como que é essa parte aí? Eu trabalho com microempreendedoras, né? Então as meninas prestam serviços e eu tenho uma secretária e uma gerente, onde ela faz, né, toda essa organização de atendimentos. E aí as meninas vêm quando realmente tem o cliente agendado. Legal. E o que você sente de maior dificuldade quando você vai fazer essa gestão aí dessa galera? Sendo que tem um pessoal que é microempreendedor igual você, assim, no sentido, né? Também é autônomo, empreende. O que você mais tem de barreira aí? Sinceramente, a maioria delas são prestadoras de serviço e não mentalidade de empreendedor. Legal. Nesse ramo, a maior parte das contratadas, né, das esteticistas, são neste formato. Uma das minhas maiores dificuldades, de repente, é sintonizar a mesma energia, sabe? Porque a gente sabe que quando a gente fala de mulher, a mulher não é a mesma dentro dos seus 30 dias decorrente do seu ciclo menstrual, onde tem as alterações hormonais. Então, acho que um dos meus maiores desafios é realmente, por ser a maior quantidade sempre mulheres, né? Acho que eu nunca só tive um homem uma vez na equipe, mas que não era da parte da estética, né? Ele fazia parte do contexto da empresa toda. Mas é lidar realmente com essa questão da personalidade de cada uma. Acho que esse é um dos meus maiores desafios. Uma é mais comunicativa, a outra não é. Uma é mais introvertida, a outra é mais extrovertida. E você tem uma meta com elas? Como que é essa questão aí? A meta é única, é entregar resultado. Então elas precisam entregar aquilo que eu entrego para o meu paciente quando ele passa comigo. Essa é a única meta. Você pensa que... Você acredita que a qualidade do serviço faz o valor financeiro dele? Com certeza, até porque a pessoa, quando ela vê o resultado, vê a qualidade da entrega, ela não pensa em preço, porque ali ela já agregou o valor. Então, 99% do meu público vai pelo resultado.
Isso é fato. Eu vi que no seu dia a dia, né, você tem ali uma rotina, né, onde você tem ali as suas coisas mais pessoais, que a gente vai falar num outro momento. Mas depois que você chega na clínica, qual que é a primeira dinâmica que você faz na hora que você chega lá na clínica? Você tem uma rotina de empresária sua? Como que é essa parte aí? Eu tenho a minha rotina energética, né, como pessoa. Então, sempre quando eu chego na minha clínica, eu vou falando com a clínica, eu falo com os móveis, eu falo com o ambiente, né? Eu venho trazendo Deus para aquele momento, principalmente para estar à frente. E aí, o meu ritual, ele segue sentando na minha cadeira, no meu computador, onde eu já ligo o meu e-mail, já abro a minha agenda, e ali eu pego meu WhatsApp para começar a responder algumas pessoas. E ali o meu dia começa com a estrutura que um dia antes, né, a gente já recebe o que vai fazer no dia seguinte. Mas a vida do empreendedor é isso, às vezes no meio do dia vai mudar completamente a direção, e aí é nessa hora que esse início de centralizar minha energia, trazer o espírito para ação, me traz mais clareza, sabe? Porque eu já tive muitas surpresas desagradáveis no meio do caminho do dia, e as pessoas falarem para mim, nossa, como que você tá com o sorriso no rosto fazendo piada, né? As pessoas buscam muito entender como é que eu trago esse estado de espírito, mas não foi do dia para a noite. E eu falo que é sempre bom ter energia em estoque do que você tá com a sua luzinha lá piscando, porque quando aparecer um problema, aí já era, o dia do empresário acabou. Então esse é o meu ritual. Hoje mesmo você tinha uma agenda e essa agenda deu uma furada, né? Já deu uma mudada, inclusive exatamente aconteceu no dia de hoje, Era uma reunião e ele precisou alterar a minha data e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo certo. Muito bem. Quando a gente pensa aí, né, na dinâmica do dia a dia, eu vi outro dia nas suas redes que você participou de uma imersão. Teve alguma coisa assim, não teve? Conta um pouco pra gente como que foi a organização desse evento todo aí. Para você ser empresário, empreendedor, você precisa estar em constantes evoluções. E a gente, Gostei disso, fala mais sobre isso. Quando a gente pratica o autoconhecimento, então a gente sabe onde ali de repente é algo que você precisa evoluir, fica um pouco mais fácil saber que cursos eu vou investir, em que certificados que eu preciso ter para poder melhorar. E um dos meus desafios, embora não pareça, era sobre falar em público. E essa minha última imersão que eu fiz foi para destravar a crença que ainda existia em mim, né? Na apresentação, no julgamento, porque quando você coloca o microfone na mão e você expõe as suas ideias, você está vendendo alguma coisa para o mundo. Só que você tem que saber lidar com a rejeição, porque ninguém vai agradar a todos e de repente ninguém pensa igual a um outro, mas também você está pronta para o sucesso. Então, foi isso que eu fui buscar nessa minha última imersão, porque agora o meu foguete vai subir e ninguém me para mais. Ou seja, suas metas são inalcançáveis agora, né? Você traçou um novo patamar aí de resultados. Patamar, eu falo que eu tive um salto quântico, porque ali eu destravei algo emocional da infância que impedia ainda da minha comunicação, né, ser perfeita. Então agora eu já dei mais um passo para aquilo que eu quero ser. Então vamos falar sobre várias isso metas. Lá na segunda parte do programa. Eu quero saber mais disso aí. Lealdade para a Aline. O que você entende por lealdade, Aline? Lealdade é um valor, para mim, um dos principais, na verdade, porque lealdade e fidelidade são praticamente as mesmas coisas e eu sou extremamente leal, principalmente aos meus valores internos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que fala a verdade. Quando eu preciso mentir para poder vender alguma coisa, essa já não é mais a Aline Torres. Então a Aline não vende se ela não acredita e se aquilo não for algo verdadeiro. A mesma coisa eu espero de um colaborador, porque existem vários níveis de lealdade. Para mim é todos, até mesmo, por exemplo, oi, onde você tá? Tô saindo de casa. E na verdade a pessoa nem levantou da cama. Isso pra mim já é uma falta de lealdade, porque em um nível isso já é uma mentira. Em um nível isso já é uma manipulação. Então, de 0 a 10, o quanto é importante lealdade? 10. Agora eu vou pegar um gancho importante aqui. A gente tá chegando na reta final da primeira parte do nosso bate-papo aqui da entrevista. Você falou que pequenas falas também podem significar grandes interpretações, né? E quando a gente tem uma coisa que eu acredito muito, né? Que a gente
se frustra de acordo com o tamanho da nossa expectativa. No mundo profissional isso Sim. é bem forte. Como que é isso para você? Eu tive que trabalhar bastante o ponto de rejeição, né? Que é principalmente pelas pessoas não aceitarem uma criação minha, uma ideia minha, né? Acho que isso foi uma coisa muito importante para eu poder destravar. E a inteligência emocional, ela já vem trazendo essas respostas, né? Porque quando você tem a inteligência emocional, você já não tem mais um nível de frustração como antes. Porque quando você tem autenticidade, você vai ter que sustentar a sua autenticidade. E é ali onde você pode ter uma leve frustração. Mas essa frustração fala mais sobre você. Aí entra aquilo que eu falei. O que eu preciso aprender sobre a minha pessoa para poder evoluir nesse ponto? Pra gente fechar, como é que você expande isso pra galera que trabalha com você direta ou indiretamente? Olha, eu falo que sentar comigo é sempre palestrinha. No almoço, no café, ter qualquer oportunidade, estou sempre dando palestrinha. Mas eu faço, né, reuniões trimestrais e eu sempre entro no assunto que elas ainda não dominam para que elas aprendam, que é mesmo o poder da linguagem corporal, do autoconhecimento, da inteligência, né, emocional, para que elas coloquem isso tanto em prática durante o atendimento, quanto em prática na vida delas. Muito bom. A ideia dessa primeira parte é a gente falar sobre movimento. Tá. Então é sobre energia, ritmo, ação e lealdade. A gente fechou esse ponto, agora a gente está chegando de volta aqui na Happiness, onde a gente vai fazer a segunda parte, que eu quero saber quem é a Aline por trás do CNPJ. E aí você vai me falar muito por esse salto quântico aí. Gostei muito disso aí. Até daqui a pouco, galera. Bom, estamos aqui agora na segunda etapa do dia de hoje com a senhorita Aline Torres. Agora a gente vai saber quem de fato é a Aline por trás do CNPJ ou como é que a Aline construiu todo esse legado. Aline, seja muito bem-vinda ao Rota do Fundador mais uma vez, né? E eu queria entender agora, só para a gente já começar logo com uma pedrada. Eu quero saber qual a sua vocação. Como é que você veio parar nesse ramo de estética? Me conta aí pra mim. É engraçado porque a maioria das pessoas usam do seu maior desafio para ser o trampolim. E comigo não foi diferente. Porque eu perdi 25 quilos e foi dentro desse emagrecimento que eu descobri a vocação, que é trabalhar na área da beleza. Legal. Mas aí dentro do porquê que eu perdi esses 25 quilos, eu vim descobrindo o que me trouxe os 25 quilos. Isso é interessante. E aí ficou um pouco mais fácil de olhar para onde eu gostaria de olhar, que é trazer um diferencial que ninguém fala sobre o emagrecimento. Boa. Né? Então a minha vocação, ela veio através desse meu emagrecimento de 25 quilos, mas para explicar por que eu perdi 25 quilos, eu terminei virando psicanalista. Então eu sou da área da beleza, mas eu trago algo novo e revolucionário mesmo para a área da beleza. Entendi. Então a sua maior vocação, ela é ajudar as pessoas a se destravarem e conseguir dar um próximo passo. Muito legal isso. E a gente tava lá no carro comentando, você falou alguma coisa de salto quântico, que isso fez uma mudança na sua vida. Eu quero entender o que tipo, você destravou quando você teve essa descoberta ou esse conhecimento extra aí. Conta aí pra mim. Legal. O salto quântico é subir de nível, né? Tá. Isso é a própria explicação do quântico, é realmente quando a molécula ela sobe de nível. Então, você, quando pensa que o seu corpo é físico, mental e emocional, então a gente tem alguns saltos. Então, quando eu já dominei o que acontecia dentro do corpo e eu comecei a dominar a mente, que é o assunto que a gente estava falando aqui nos bastidores de energia, opa, já tive um salto. E aí, quando eu comecei a me conectar com realmente o que é a minha alma e para onde que a minha alma está indo, aí eu tive um salto quântico maior ainda. E aí sim eu soube para onde que eu estou caminhando, para onde que eu devo ir e como eu devo fazer para que isso seja sucesso no final. Legal. Você vem de que lugar do Brasil? Conta um pouquinho do início da Aline, como é que você chegou, o que você fez antes de virar essa chave aí na sua vida? Eu sou daqui de São Paulo mesmo, meus pais são nordestinos, mas nós somos aqui de São Paulo. E eu falo que eu sou vendedora de natureza, né? Eu já nasci vendedora. Eu comecei na área profissional com 14 anos, aí eu vendia joias.
E aí, como uma boa vendedora com 14 anos, mas já parecendo que eu tinha mais idade, comecei a me destacar nessa loja rapidamente e comecei a ter outros cargos Tipo, evoluir profissionalmente. do que inclusive as pessoas que estavam lá. Então, legal. Algumas pessoas de fora começaram a falar, olha, você é diferente, tem um negócio em você diferente. E aí essas pessoas, quando se desligavam da empresa, falavam, ó, você não pode ficar aqui, você é grande demais para estar aqui, fazendo o que você está fazendo. E aí eu mudei de emprego pro mesmo ramo, mas também uma outra pessoa pegou na minha mão e falou, sai do shopping, você não nasceu pra fazer isso daqui, você é grande. Até que eu ganhei uma experiência, uma oportunidade de ser gerente de uma academia, mas comecei como recepcionista até virar gerente geral. E aí eu pude experimentar o que é ter uma empresa, porque quando você vira o braço direito do dono, você vive as experiências de como se fosse a sua empresa. E eu sempre cuidei como se fosse uma empresa. Então eu gerenciava 45 funcionários. Legal. E dos 18 anos. Então imagina, uma carreira cedo de líder, foi me dada sem experiência nenhuma, mas que eu levei de letra e ficou mais fácil para poder me tornar dona da minha própria empresa. Muito bom. Aí eu comecei mesmo abrindo microempresas. Eu já tive loja de roupa, já vendi só cinta, só sutiã, até chegar na estética. Muito bom. E hoje você entende que o que você causa de impacto na vida da galera? O que você acha que você modifica? Assim, o que você traria de uma modificação que você já fez em você e que você entende que é isso que você ajuda no pessoal? A transformação física, né? Porque a autoestima ela é a imunidade para qualquer coisa. Então, quando você tem autoestima, você conquista uma vaga de emprego. Energeticamente, você já deu a permissão para você poder ganhar aquela vaga. Então, a transformação física, ela me deu grandes possibilidades de atingir níveis que eu nem imaginava que eu iria atingir. Então, o que eu faço dentro da minha empresa? Transforma a vida de pessoas. Através do quê? Da estética. Da estética, ela separou de um relacionamento abusivo. Através da estética, ela descobriu uma profissão que ela não sabia que tinha. Através da estética, ela começou a ganhar dinheiro de uma outra forma. Então, assim, N transformações. Muito bom. Você sabe que a Target Agência é uma empresa que transformou minha vida no digital. Então ela tem me ajudado muito. E você, quando você precisar fazer uma mudança no seu digital, fazer uma pessoa que te apoie, que ajude no crescimento, você procura a Target, que com certeza eles vão entregar um resultado maravilhoso para você. É que é posicionamento, né? Posicionamento, exatamente. E aí essas empresas, elas trazem a facilidade da gente saber se posicionar no mercado, até para as pessoas interpretarem como a gente quer que elas gostariam que interpretassem. Exatamente. E aí eu pego um outro gancho aqui e pergunto para você. Hoje, quando você entende que você ajuda as pessoas a evoluírem, mudarem de nível e você mexe muito com a energia da galera, o que é energia para você? Me fala um pouco mais disso, eu fiquei curioso, quero entender como que eu vejo muito você falando nas suas redes sociais aí sobre energia. A ciência já descobriu que energia é tudo que existe. Antes de ter o que você toca, é a matéria, ele é energético. Então, a partir disso, você imagina que tem o eletrocardiograma, eletroencefalograma, porque tem um circuito energético dentro da gente. E como é que funciona, então, esse circuito energético dentro da gente? Se você come os alimentos que saem da terra, eles te dão mais energia. Quando você come os alimentos industrializados, eles consomem a sua energia, porque você tem um processo de digestão diferente. Então, por onde que isso se faz a minha religião? A partir do momento que eu sou responsável pela minha energia. Então, a minha alimentação, ela é energética. Os pensamentos, se você ficar feliz, seu coração acelera. Se você ficar depressivo, seu coração desacelera. Então, eu tento manter minha vibração sempre alta para que a minha energia fique sempre lá em cima, já que eu vou tocar no outro, vou conversar com o outro e sempre sai, né, ganhando aquela pessoa que tem mais e você consegue extrair dela um pouco de energia. Se eu já tiver com a minha luzinha piscando, como é que eu vou doar alguma coisa boa? E por que eu vou reforçar isso? Porque eu sou conhecida pela minha massagem, método da Aline Torres. E aí eu tive que desenvolver um método que não dependesse da energia da profissional. Porque eu descobri que a minha massagem acontecia magicamente os resultados por conta da minha energia. Mas nem todo mundo vai fazer o que eu faço para ter a minha energia. Então eu tive que desenvolver uma metodologia a partir disso. Mas você pode executar a metodologia, mas se você tiver uma energia ruim dentro de você, ela não acontece. Então eu faço disso a minha religião do momento que eu acordo, que eu agradeço, que eu estou viva, do alimento que eu coloco na minha boca, pelo sentimento que eu sinto quando eu entro na minha empresa. Tem gente que já entra na empresa
Entra no carro. Já entra, ó dia, ó céus, ó Ai, vida. mais um dia, acordei, nossa, eu queria ter ficado na minha cama. Então, assim, tudo isso vai contando, né? Fala que a gente vira um gerador de energia pra sair distribuindo o mesmo poder aí. Aproveita esse gancho aqui para você contar um pouquinho do que a sua clínica faz, o que você tem lá de produto, enquanto que você vai falando, a gente vai mostrar algumas imagens para o pessoal. Nós somos uma clínica revolucionária, então eu falo que a clínica é uma estética do futuro, porque é sem agulhas e sem remédios. A gente não usa nem cosmético. A gente utiliza técnicas porque eu descobri como manipular essa energia do tecido. Então a gordura, a celulite, a flacidez, a estria tem uma energia emocional que trouxe aquilo para aquela mulher, para aquele homem. Só que também existem técnicas onde você consegue manipular a energia daquele lugar. Então o que a gente faz? Um procedimento chamado lipo sem corte, que a gente utiliza o gelo para retrair tecido e reduzir gordura. E a gente utiliza a tração cíclica, que é o tratamento mais natural e mais eficaz para a produção de novos fios de colágeno que existe no planeta. Eu estou falando realmente um conhecimento para pessoas que estudam artigos científicos médicos de 2020 para cá, senão você já vai estar para trás. Muito bom. Pegaram a visão? Pegaram a visão? É importante isso. Agora, Aline, eu vi que você tem um montão de tatuagem aí. E aí você tem uma que me chamou mais atenção, que é o coração no dedo anelares. Sim. Me conta aí qual o significado das suas tatuagens aí no dedo aí. Eu falo todos os dias, né, que o corpo fala. Então, quem está falando através do corpo? A nossa mente. E sem saber de tudo isso, eu fui fazendo essas tatuagens, né? A gente quer seguir nosso coração, nossos gostos. E aí eu fiz nessas aqui dos dedos, né? E os dedos representam algumas coisas. E eu fiz o coração bem onde é o meridiano realmente do coração, por isso que a gente usa as alianças no dedo anelar. O dedo mindinho revela a nossa conexão com a família. E eu sempre falei que eu gosto mais dos animais do que de pessoas. E olha só, eu tenho eles como minha família. Aí eu coloquei uma rosa no dedo do meio, só que esse dedo do meio aqui, ele não é uma falta de educação, porque isso aqui é o nosso poder pessoal. Então, quando alguém tem uma autenticidade muito grande para poder fazer isso daqui, é porque a pessoa sabe do poder que ela tem. Eu fiz uma rosa para ficar um pouco mais carinhoso. E também aqui é o dedo, né, o dedo da crítica, o dedo na qual a gente consegue apontar o outro. Porém, eu deixei a cruz revelando a fé, porque talvez o único que pode nos julgar é o que está lá em cima. Para vocês verem como a mente fala, e antes de eu saber de tudo isso, já tinha escolhido os desenhos, mas depois eu vim entender o significado. Sensacional, você vê, né? Cada pessoa é única e tem um aprendizado maravilhoso para passar pra gente. Aline, a gente tá chegando já ao final do Rota do Fundador. Eu quero te agradecer, mas antes eu preciso saber qual é o filme que te inspira na sua vida, aproveitando esse gancho com a correlação que eu gosto de fazer. O que mais te... Qual é o filme aquele que você já viu várias vezes e quando passa você assiste de novo? Olha, essa pergunta é difícil, porque os filmes eles conversam com a gente, mas vamos levar para o que eu vivo hoje, né? Acho que o Matrix, que é o poder de decisão, de você acordar para a realidade ou ficar preso ali, ele é o que mais conversa com quem eu sou, com o que eu faço. Muito bom. Quem ainda não viu, assistam Matrix, o Revolution, que é muito bom. Mas gosto de todos. É sensacional. Aline, muito obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui e espero que vocês tenham curtido. E esse programa também é um oferecimento da Happiness, uma parceira sensacional. E toda vez que você pensar em fazer uma festa na sua casa, você precisa entrar em contato com a Happiness. Ela vai entregar para você a realização daquele sonho, aquele desejo que você imaginou que nunca ia sair do papel. Tamo junto, até a próxima. Um brinde aqui no Café Virtual.